Olá, pessoal! Hoje nós teremos a aula sobre Metodologia de Planejamento de Situações, MPS. Nosso objetivo é compreender os conceitos da Metodologia de Planejamento de Situações, entender a relação com a Metodologia de Diagnóstico de Situações, já discutida, aplicar a Metodologia de Planejamento de Situações e saber relacioná-la com o processo de transição do estado herdado para o estado necessário. É importante relembrar que a administração pública está desdobrada em análise de política e planejamento estratégico situacional, que fundamentam o planejamento estratégico governamental. A metodologia de planejamento de situações está inserida no planejamento estratégico situacional. É importante lembrar também que a metodologia de diagnóstico de situações trabalha com situações-problema que derivam do ambiente socioeconômico e político, em que estamos inseridos e que também são definidas no âmbito dos atores que nos interessa promover. Sendo assim, traz embutidos seus valores e interesses. Ela começa com a construção de um mapa cognitivo de uma determinada situação-problema. O mapa explicativo pode ser considerado, para todos os efeitos, como um modelo descritivo de uma realidade complexa, sobre a qual, no momento normativo posterior, com o emprego da Metodologia de Planejamento de Situações, MPS, elaborar-se-ão estratégias especificamente voltadas a alterar a configuração atual descrita. No MDS, Metodologia de Diagnóstico de Situações, nós vimos o agir estratégico, a análise de governabilidade, fluxograma explicativo de situações-problema. E na Metodologia de Planejamento de Situações, nós abordaremos planejar por situações-problemas, operações, cujo a matriz será apresentada, e gestão do plano. Planejar por situações-problemas. Nos perguntamos, sabemos que o dirigente público necessita de capacitação para jogar o jogo social e institucional. Mas o que significa jogar bem? Depende de 4 capacidades, habilidades e conhecimentos, para o tratamento de problemas em âmbito público. Explicar a situação-problema que afeta uma instituição. Toda esta explicação pressupõe reflexão. É ela que permite que o ator perceba possibilidades para transformar ou para manter uma dada situação. Este conceito, esta compreensão estaria inserida na metodologia de diagnóstico de situações. Formular propostas de ações para resolver problemas sob incerteza. Conceber estratégias que levam em conta outros atores e eventuais mudanças de contextos. Atuar no momento oportuno e com eficácia, calculando e completando um plano de ação, estaria inserido na metodologia de planejamento de situações. Então, essas seriam as 4 capacidades necessárias para um bom gestor. Planejar sobre situações-problemas é possível observar esse esquema aqui, onde existe um ator que planeja e uma situação objetivo, e os resultados que ele quer alcançar. Esse ator que planeja constrói um plano, que depende dos meios, do tempo, de pessoas que vão desenvolver esse plano e quais as ações que vão ser realizadas. Esse plano, ele foi desenvolvido por um ator, que de acordo com o grau de confiabilidade dele, que é medido pelo conhecimento, qualidade do projeto e capacidade de coordenação, vai dizer se esse plano alcançará ou não as situações objetivas. Esse plano também está imerso num contexto, com variáveis, surpresas e outros jogadores além deste ator. Logo, a gente tem uma situação inicial, uma situação-problema e uma situação objetivo, onde é necessário utilizar estratégias e táticas para alcançar essa situação objetiva. E essas estratégias e táticas vão nos mostrar que, de uma situação inicial, situação-problema, a uma situação objetivo, não existe uma linearidade. Existem, sim, diversos movimentos para que se alcance essa situação objetiva. Então, este plano ele foi construído por um ator que planejou ele, que pensou nos meios, no tempo, nas pessoas que vão desenvolver ele nas ações, e numa situação objetiva, que deve estar regada de estratégias e táticas para alcançar essa situação. Isso seria planejar por situações-problemas, considerando todos estes fatores. Planejar implica em identificar e disponibilizar os meios necessários
para a ação os diversos recursos necessários, poder político, conhecimento, capacidades organizativas, equipamentos e tecnologia. E também, mas nem sempre, recursos econômico-financeiros. Todo planejamento deve prever operações. As operações podem ser entendidas como os grandes passos, conjunto de ações, ou como um conjunto de condições que deve ser criado para a viabilização do plano, que são elaborados como a solução de cada nó crítico identificado no fluxograma explicativo que a gente aprendeu a desenvolver na metodologia de diagnóstico de situações. Essas operações precisam ser bem estruturadas, de risco calculado e apostas operacionais. Bem estruturadas, operações de resolução normalizada, sem deliberação. Risco calculado, operações com uma probabilidade precisa de êxito. Apostas operacionais, operações quase estruturadas sob incerteza. Além disso, é necessário que o compromisso visado à ação deva ser diferenciado de uma recomendação, um critério, um enunciado de um objetivo, uma proposta de política ou uma declaração de prioridade. É importante que evite, seria bom que, deve-se acontecer isso, devemos alcançar um enunciado de uma política. Essas não são operações que devem ser consideradas no momento de construir um plano. As operações podem também ser entendidas como atos linguísticos enunciados no espaço das declarações de compromissos, visando a mudança de realidade. Sua formulação poderia ser: comprometo-me a. Aí vocês colocam a ação que esta operação quer considerar. Esta forma de demonstrar a operação é interessante porque considera a implicação dos atores, provoca a implicação dos atores, comprometo-me a, e diz a ação que a pessoa vai realizar, certo? A matriz operacional vai justamente organizar essas operações. Ela detalha o conjunto de procedimentos através do qual devem ser atingidos os resultados esperados nas operações. Cada ação poderá ser dividida em atividades que, por sua vez, podem ser detalhadas em tarefas, dependendo da complexidade da operação ou da ação e das características do cenário que pretende construir o ator que planeja. O importante é que fique clara essa operação, que fique clara a ação que deve ser desenvolvida. O enunciado das ações, das atividades ou das tarefas na matriz operacional deve vir acompanhada pelos respectivos produtos, resultados esperados, datas, início e fim daquela ação, os prazos para aquela operação, para aquela ação, responsáveis. Aí, em responsáveis, é importante considerar que, quando se coloca dentro de uma matriz que todos são responsáveis, toda a gestão é responsável, dificilmente alguém vai se responsabilizar. É importante nominar o responsável por aquela ação. Apoios e recursos necessários seriam as informações que precisam estar contidas na matriz operacional. Para elaborar um plano de ação, quais são as etapas que nós deveremos considerar? Primeiro, identificação do ator que planeja. Segundo, descrição da situação, problema onde se quer atuar. Depois, problemas precisos a enfrentar, ou seja, você tem que precisar que problema, que situação, problema que você quer enfrentar. Objetivos bem definidos, claros. Qual é a imagem objetivo para este plano de ação? O que você quer alcançar? Identificação de interessados e de beneficiários. Nome do plano, aspecto comunicacional. Como é o nome desse plano? O que ele quer abordar? Qual é a temática? Principais ações a realizar, trajetória, encadeamento. Uma lógica de construção dessas ações, uma lógica racional. Definição de responsáveis, reforço, responsáveis nominais. Rede de ajuda e parceiros. Previsão de recursos necessários, produtos e resultados esperados. Indicação do prazo de maturação dos resultados. Não basta pensar sobre que resultados queremos ou devemos alcançar.
mas qual o prazo para que aquele resultado seja alcançado? Qual o prazo de maturação desses resultados? Indicadores para verificação do andamento dos trabalhos. Produtos, uso de recursos, contexto e resultados. Quais são os indicadores de avaliação deste plano de ação? Como é que eu posso acompanhar se este plano de ação está sendo executado e se está sendo eficaz? Clareza ao atuar em relação a aliados e a oponentes. É importante que fique claro o que é aliado, o que é oponente ao alcance daquele objetivo, ao alcance daquele plano de ação. Clareza ao atuar em relação a mudanças de contexto. No contexto negativo, o que pode acontecer com as ações que estão sendo previstas para este plano? No contexto positivo, o que pode acontecer nestas operações? Precisamos prever minimamente quais ações devemos realizar dentro desses diversos contextos. Próximo ponto. Previsão de procedimentos para acompanhamento das ações. Cobrança e prestação de contas. Não adianta se fazer um plano se eu não acompanho a realização deste plano. Previsão de procedimentos para avaliação e para revisão durante a execução do que foi planejado. E como complemento, não menos importante e talvez muito importante ao se pensar na elaboração de um plano de ação, deve-se fazer uma análise do balanço entre apoios e oposições previsíveis a um plano de ação formulado. Cabe identificarmos um tipo especial de operação a ser planejada. Uma operação de caráter mais político do que operacional. Então, eu estou pensando em operações, eu estou pensando em ações, mas eu preciso avaliar, eu preciso analisar quem são meus apoios e quem são minhas oposições. A gente chama essa operação de política, a operação de um caráter mais político do que operacional. Esta modalidade de análise estratégica leva em conta o estudo de motivações e de interesses de atores envolvidos com os problemas que a equipe dirigente pretende enfrentar. Tem como objetivo construir viabilidade para a implementação de um projeto através do apoio ou da contraposição à resistência percebida. Então, é uma análise estratégica. Quando eu avalio apoios e oposições, eu estou analisando de forma estratégica a realização deste meu plano ao alcance dessa imagem objetiva. Todo plano precisa ser gerido. Então, pressupõe-se. O plano só se completa na ação, nunca antes. Isso quer dizer o quê? Que quando a gente faz um plano de ação, existirão situações imprevisíveis. A ação de governo frequentemente exige adaptações de último momento que completam e viabilizam o plano. Essas adaptações são uma forma de improvisação necessária. A questão consiste, no momento da ação, o domínio será da improvisação sobre o plano ou do plano sobre a improvisação? As equipes dirigentes podem escolher os problemas, formular seus planos para solucioná-los e o momento de fazê-lo. Difícil é escolher as circunstâncias do contexto em que deverão agir. As equipes podem escolher os problemas, o contexto não. Planejar sobre incerteza significa não congelar o cálculo sobre o futuro, refazê-lo constantemente. Utilizar recursos de cálculo como previsão, reação rápida diante de uma mudança imprevista, aprendizado com o passado recente. Trabalhar com diferentes cenários. Cenário positivo, como é que reagiria? Cenário negativo, como é que eu reagiria? Com visões alternativas sobre o futuro. Estar preparado para enfrentar surpresas. Dispor de sistemas de manejo de crise. No momento de crise, que sistema eu tenho para enfrentar esse momento? Afastar a incerteza evitável mediante ações preventivas. Então, existem incertezas que são evitáveis. Existem, por isso, alguns focos de debilidade de um plano que dificultam a realização deste plano.
dificuldades são essas? O que acontece na realização de um plano, na construção de um plano, que vai debilitar este plano? Eleição de problemas inadequados ou desfocados, compreensão precária sobre a situação-problema a ser enfrentada, o diagnóstico de situação foi mal formulada, má qualidade de projeto da ação elaborado, projeção mal formulada para resultados esperados, despreparo ou não previsão para ocorrência de surpresas ou mudança de contextos. Surpresas existirão. Eu planejei minha ação sobre estas surpresas? É o meu plano que age sobre a surpresa ou a surpresa que age sobre o meu plano? Deficiente análise estratégica. Fez uma análise deficiente, não considerou as diversas variáveis, as diversas capacidades. Lembre-se daquele quadro. Suposições gerenciais otimistas, né? Ser muito otimista também pode ser uma debilidade do meu plano. Assim, nós temos no planejamento estratégico governamental alguns componentes. Esses componentes garantem o acompanhamento e o processamento adequado dos fluxos de informação que alimentam as decisões de uma equipe dirigente. São eles o sistema de constituição da agenda, o sistema de cobrança e de prestação de contas e o sistema de gestão operacional. O sistema de constituição da agenda decide o uso do tempo e o foco da atenção dos dirigentes, o que, em síntese, constitui o menu de decisões. Nesse sistema, o fluxo contínuo de informações estabelece a luta entre a improvisação e o planejamento. No sistema de cobrança e prestação de contas, se torna efetiva a responsabilidade de cada membro da unidade organizacional sobre as missões assumidas como compromissos. Com este sistema, conforma-se um processo de trabalho com base na responsabilidade. Ele não pode ser estruturado sem que informações confiáveis e oportunas estejam disponíveis. O sistema de gestão operacional é onde é viabilizada a ação diária, no processo em que se enfrentam a rotina e a criatividade. Na gestão predomina a ação sujeita a diretrizes, mas elas devem deixar um amplo campo à criatividade, à iniciativa e à inovação. Dessa forma, a gente consegue compreender, então, como a gente deve desenvolver um planejamento estratégico. A gente consegue compreender a metodologia de planejamento estratégico situacional e contribuir para o planejamento estratégico governamental. Desejo a vocês bons estudos.